Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 26. Este capítulo é um cântico de louvor e confiança no Senhor, destacando a segurança daqueles que permanecem fiéis a Deus e a promessa da ressurreição dos justos. Diferente dos capítulos anteriores, onde Isaías anuncia juízo e destruição sobre as nações, aqui encontramos uma mensagem de esperança e paz. O profeta nos apresenta uma cidade forte, estabelecida por Deus, onde habita um povo justo que confia plenamente no Senhor. Esse cântico exalta a fidelidade de Deus, que mantém sua aliança com os que o buscam de coração sincero. Isaías também fala sobre a recompensa dos justos e o destino dos ímpios, contrastando aqueles que seguem a Deus com aqueles que rejeitam seu caminho. O capítulo culmina com uma poderosa promessa de ressurreição, apontando para a vitória final da vida sobre a morte. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 26 de Isaías. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nelas a nação justa que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, humilha-a até ao chão e derruba-a até ao pó. O pé pisá-la-á, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo. Também no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a veem. Vê-la-ão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo. E o fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós, todas as nossas obras. Ó Senhor Deus nosso, já outros senhores têm tido domínio sobre nós, porém por ti só nos lembramos de teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste, e apagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste a esta nação. Tu aumentaste a esta nação. Fizeste-te glorioso, alargaste todos os confins da terra. Ó Senhor, na angústia te buscaram. Vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, porém demos à luz o vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Isaías 26 é um cântico de louvor e confiança em Deus, celebrando sua justiça, fidelidade e promessa de salvação para os justos.
Depois de capítulos que anunciaram juízo e destruição sobre as nações, este capítulo nos apresenta uma visão de esperança, descrevendo uma cidade forte onde habita um povo que confia plenamente no Senhor. O capítulo começa com uma declaração poderosa. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. A salvação pôs Deus por muros e antemuros. A expressão naquele dia aponta para um tempo futuro, em que Deus estabelecerá seu reino e livrará seu povo de toda a opressão. A cidade forte simboliza o refúgio seguro que Deus proporciona aos que o seguem, contrastando com as cidades arrogantes dos capítulos anteriores, que foram destruídas por sua justiça. O fato de que Deus coloca a salvação como muros e antemuros nos ensina que a verdadeira segurança não vem da força humana, mas da proteção do Senhor. Essa imagem nos lembra que nossa defesa contra o pecado, contra o juízo e contra os ataques do inimigo não está em nossa capacidade ou recursos, mas unicamente na salvação oferecida por Deus. O versículo seguinte nos convida a confiar nessa proteção. Abrir as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Essa cidade não está aberta para qualquer um, mas para aqueles que vivem segundo a justiça e a verdade. Aqui vemos um princípio essencial. A salvação e a comunhão com Deus não são para aqueles que apenas professam fé com palavras, mas para os que realmente vivem de acordo com os princípios do Senhor. A justiça, neste contexto, não significa perfeição moral absoluta, mas sim um coração voltado para Deus, que busca andar em retidão e obedecer à sua vontade. Essa verdade é reforçada pelo próprio Jesus no Sermão do Monte, quando ele diz que somente aqueles que fazem a vontade do Pai entrarão no reino dos céus. Isaías, então, nos apresenta uma promessa extraordinária. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Esse versículo é um dos mais reconfortantes das Escrituras. Deus promete paz àqueles que mantêm sua mente fixa nele, àqueles que depositam sua confiança no Senhor, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Essa paz não é simplesmente a ausência de problemas, mas um estado de descanso profundo na presença de Deus. É a paz que excede todo entendimento, como mencionada em Filipenses 4:7. Mesmo em meio às tribulações, aqueles que confiam no Senhor experimentam uma tranquilidade interior que não depende das condições externas. Isaías reforça essa ideia no versículo seguinte: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aqui, o profeta nos ensina que nossa confiança em Deus deve ser constante e inabalável. Ele não é uma rocha temporária ou instável, mas uma rocha eterna. Essa metáfora da rocha nos lembra diversas passagens bíblicas que falam sobre Deus como nosso fundamento seguro. Jesus também usou essa imagem ao dizer que aquele que ouve suas palavras e as pratica é como um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Essa rocha nunca será abalada, mesmo diante das tempestades da vida. Nos versículos seguintes, Isaías contrasta a segurança dos justos com a ruína dos arrogantes, porque ele abate os que habitam em lugares altos. A cidade exaltada ele a humilha-a até ao chão e a derriba até ao pó. Mais uma vez, vemos o tema do juízo contra os orgulhosos. Aqueles que confiam em si mesmos, em sua própria força e sabedoria, serão humilhados. As nações que rejeitam Deus e se exaltam acabarão em ruínas. Mas há uma reviravolta surpreendente. O pé pisá-la-á, os pés dos aflitos, os passos dos pobres. Aqui, Isaías nos mostra que Deus exalta os humildes e dá vitória aos que foram desprezados. Os pobres e aflitos, aqueles que confiaram no Senhor, serão os que triunfarão no fim.
Esse ensinamento ecoa o que Jesus disse em Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Deus não valoriza a força, a arrogância ou o poder humano, mas a humildade e a fé. Até aqui, Isaías 26 nos ensina verdades fundamentais sobre a vida cristã. Primeiramente, aprendemos que a segurança verdadeira vem de Deus. Enquanto as fortalezas humanas são frágeis e passageiras, a cidade do Senhor é inabalável. Nossa salvação é o nosso verdadeiro muro de proteção. Também aprendemos que a justiça e a verdade são requisitos para entrar nessa cidade. Não basta conhecer a Deus de forma superficial. É necessário viver segundo seus princípios e manter um coração voltado para Ele. Além disso, vemos que a confiança em Deus traz paz. Aqueles que fixam sua mente no Senhor e nele confiam, experimentam uma tranquilidade que não pode ser abalada pelas circunstâncias. Outro ponto importante é que Deus derruba os arrogantes e exalta os humildes. Os poderosos deste mundo podem parecer invencíveis, mas, no fim, são os que confiam em Deus que permanecerão de pé. Por fim, aprendemos que o Senhor é nossa rocha eterna. Quando construímos nossa vida sobre Ele, não importa o que aconteça ao nosso redor, estaremos firmes e seguros. Essa mensagem nos desafia a refletir. Onde temos colocado nossa confiança? Estamos buscando refúgio em fortalezas humanas ou nos muros da salvação de Deus? Nossa mente está firmada no Senhor ou estamos deixando as preocupações deste mundo roubar nossa paz? Estamos nos humilhando diante de Deus ou confiando em nossa própria força? Isaías 26 continua trazendo verdades profundas sobre a confiança no Senhor e o destino dos justos e dos ímpios. Após descrever a segurança da cidade forte de Deus, onde habita a nação justa que confia nele, Isaías agora destaca o caminho dos justos e a forma como Deus lida com aqueles que o buscam. O profeta declara: o caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo. Esse versículo nos ensina que Deus guia aqueles que o seguem em caminhos de retidão. Enquanto o mundo vive em confusão e desordem, aqueles que colocam sua vida diante de Deus encontram direção clara e segura. A palavra pesar aqui traz a ideia de medir e avaliar. Isso significa que Deus não apenas observa o caminho dos justos, mas também os sustenta e ajusta seu percurso conforme necessário. Essa promessa nos lembra que, mesmo que passemos por dificuldades, Deus está no controle, garantindo que nosso caminho seja seguro e conduzido por Ele. Isaías continua expressando a devoção do povo de Deus. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Essa declaração mostra uma profunda confiança na justiça divina. Mesmo quando Deus executa juízo, aqueles que o amam continuam esperando nele. Isso nos ensina que a verdadeira fé não se baseia apenas em momentos de bênção, mas também se mantém firme nos tempos difíceis. A segunda parte do versículo reforça esse princípio. O verdadeiro desejo do justo está em Deus. O nome do Senhor representa seu caráter, suas promessas e seu relacionamento com seu povo. Quando Isaías diz que no nome e na memória de Deus está o desejo da alma dos fiéis, ele está nos mostrando que aqueles que pertencem a Deus não buscam apenas livramento terreno, mas anseiam pela presença e comunhão com Ele. O profeta então descreve um anseio profundo por Deus. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito dentro de mim madrugarei a buscar-te, porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Essa passagem nos ensina sobre a busca constante por Deus. Isaías não fala de um desejo ocasional, mas de um anseio que persiste durante a noite e que leva a uma busca pela manhã. Esse versículo também nos lembra que o juízo de Deus tem um propósito pedagógico.
Quando Deus executa seu juízo, Ele não faz isso por crueldade, mas para ensinar justiça ao mundo. Isso reflete o caráter redentor do Senhor, que disciplina para corrigir e conduzir ao arrependimento. No entanto, há aqueles que, mesmo diante da bondade e do juízo de Deus, não aprendem. Ainda que se mostre favor ao ímpio, ele não aprende justiça. Até na terra da retidão, ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Esse versículo destaca a dureza do coração humano. Mesmo quando Deus concede oportunidades, muitos escolhem permanecer na injustiça. Aqui, Isaías mostra que o problema do ímpio não é a falta de conhecimento, mas a recusa em reconhecer a majestade de Deus. Essa é uma verdade que vemos repetidamente na história da humanidade. Deus oferece graça, mas muitos rejeitam sua misericórdia e continuam em seus próprios caminhos. Diante dessa realidade, Isaías clama por um juízo mais evidente. Senhor, a tua mão está exaltada, mas eles não a veem. Vê-la-ão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens pelo teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Esse versículo revela que, embora os ímpios não percebam a ação de Deus no presente, chegará o momento em que sua justiça será manifesta de forma inegável. A imagem do fogo consumindo os adversários de Deus aponta para um juízo definitivo. Isso nos ensina que Deus não permitirá que a injustiça permaneça para sempre. Haverá um dia em que Ele julgará todas as coisas, trazendo livramento para os fiéis e destruição para aqueles que persistirem em sua rebeldia. Em seguida, Isaías faz uma declaração de confiança. Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Essa é uma das passagens mais belas do capítulo. Enquanto o mundo busca a paz em alianças políticas, riquezas ou poder, Isaías nos ensina que a verdadeira paz vem unicamente de Deus. A segunda parte do versículo também é muito importante. Isaías reconhece que tudo de bom que o povo de Deus tem foi realizado pelo próprio Senhor. Essa é uma verdade essencial para a vida cristã. Nada que possamos fazer por nossa própria força tem valor eterno. Toda obra justa que realizamos vem de Deus e é sustentada por Ele. O profeta, então, faz um contraste entre a soberania de Deus e a fragilidade dos ímpios. Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por Ti só nos lembramos do Teu nome. Aqui, Isaías lembra que no passado, Israel foi governado por outras nações e sofreu sob o domínio de reis terrenos. No entanto, ele declara que agora o povo reconhece que o único e verdadeiro Senhor é Deus. Essa passagem nos ensina que, por mais que enfrentemos tempos difíceis sob opressão ou desafios, sempre podemos voltar nosso coração para o Senhor e confiar que Ele é nosso verdadeiro governante. Os versículos seguintes continuam a demonstrar a grandeza do juízo de Deus sobre os ímpios. Os mortos não tornarão a viver, os falecidos não ressuscitarão. Por isso, os visitaste e destruíste, e apagaste toda a sua memória. Esse versículo parece indicar que aqueles que se rebelam contra Deus não terão parte na ressurreição para a vida. Enquanto os justos desfrutarão da restauração de Deus, os ímpios enfrentarão uma condenação final. Em contraste, Isaías celebra a expansão do reino de Deus. Tu aumentaste a nação, Senhor. Tu aumentaste a nação, glorificaste-te, alargaste todos os limites da terra. Essa profecia aponta para um tempo em que o domínio de Deus se expandirá, alcançando todas as nações. Isso já começou a se cumprir com a pregação do Evangelho e terá seu cumprimento final quando Cristo estabelecer seu reino eterno. O capítulo continua abordando o clamor do povo por livramento, usando a metáfora da mulher em dores de parto. Isaías mostra que, apesar do sofrimento e das dificuldades, Deus trará libertação no tempo certo.
por fim, ele nos apresenta uma das promessas mais poderosas do Antigo Testamento. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Esse versículo anuncia claramente a ressurreição dos justos, apontando para a esperança final do povo de Deus. Essa passagem é uma das mais diretas no Antigo Testamento sobre a vida após a morte e confirma a promessa da ressurreição, que será plenamente realizada em Cristo. Até aqui, Isaías 26 nos ensina verdades profundas. Primeiro, aprendemos que Deus guia e protege os justos. Aqueles que confiam no Senhor e buscam sua presença encontram direção e segurança em meio às tribulações. Também vemos que os ímpios, mesmo quando recebem oportunidades, muitas vezes não aprendem a justiça. Isso nos lembra da importância de um coração quebrantado diante de Deus. Além disso, aprendemos que a verdadeira paz vem do Senhor. Não importa o que aconteça ao nosso redor, podemos descansar na certeza de que Deus está no controle. E por fim, Isaías nos dá uma visão gloriosa da ressurreição, mostrando que aqueles que pertencem a Deus não serão esquecidos. No tempo certo, eles ressuscitarão para viver eternamente com o Senhor. Isaías 26 segue nos revelando verdades profundas sobre o relacionamento entre Deus e seu povo, destacando a fidelidade do Senhor em sustentar os justos e trazer juízo sobre os ímpios. Agora, o profeta apresenta um contraste ainda mais forte entre aqueles que buscam ao Senhor e aqueles que rejeitam sua justiça, culminando na promessa da ressurreição e do livramento final. Isaías descreve o clamor do povo em meio à aflição. Senhor, no aperto te buscaram. Vindo sobre eles o teu castigo, derramaram a sua oração secreta. Essa declaração mostra que, em tempos de sofrimento, muitos se voltam para Deus. Isso nos ensina que as dificuldades podem ser instrumentos que nos aproximam do Senhor, levando-nos a uma busca mais sincera e profunda por Ele. O profeta então usa uma metáfora poderosa para descrever o sofrimento do povo. Como a mulher grávida, ao aproximar-se o tempo do seu parto, tem dores de parto e dá gritos com as suas dores, assim fomos nós diante de ti, Senhor. A imagem das dores de parto aparece várias vezes na Bíblia para descrever um período de angústia que precede uma grande mudança ou libertação. Jesus também usa essa figura em Mateus 24:8 para falar sobre os sinais que antecederiam o fim dos tempos. Isaías continua essa metáfora com um tom surpreendente. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas foi como se tivéssemos dado à luz vento. Livramento nenhum trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Essa declaração revela um sentimento de frustração. O povo esperava uma grande mudança, mas não viu o resultado desejado. Isso nos ensina que sem a ação de Deus, nossos esforços são em vão. Somente o Senhor pode trazer verdadeiro livramento. No entanto, Isaías logo apresenta uma promessa gloriosa que muda o tom da profecia. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Essa é uma das passagens mais poderosas do Antigo Testamento sobre a ressurreição. Aqui, vemos claramente a promessa de que aqueles que pertencem ao Senhor não permanecerão na morte, mas serão restaurados à vida. Essa profecia aponta para a esperança final do povo de Deus e se cumpre plenamente na ressurreição de Jesus Cristo. O Novo Testamento confirma essa promessa em diversas passagens, como em 1 Coríntios 15, 52, 54, onde Paulo declara que os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e a morte será tragada pela vitória. A metáfora do orvalho também é significativa.
Assim como o orvalho renova a terra seca e traz vida às plantas, o poder de Deus restaurará os mortos, trazendo-os de volta à vida. Essa imagem nos lembra que a ressurreição não é apenas uma restauração física, mas uma renovação completa na presença do Senhor. Diante dessa promessa, Isaías faz um chamado ao povo. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a indignação. Esse versículo nos remete à ideia de buscar refúgio em Deus em tempos de juízo. Isso nos lembra do que aconteceu no Egito durante a Páscoa, quando o povo de Israel deveria permanecer em suas casas, protegidos pelo sangue do Cordeiro, enquanto o anjo da morte passava. Essa passagem também aponta para a proteção divina nos últimos tempos. Quando Deus trouxer juízo sobre a terra, seu povo será guardado, pois aqueles que pertencem a Ele não precisam temer sua ira. O capítulo termina com uma declaração solene, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Aqui, Isaías deixa claro que Deus trará justiça sobre a terra e que os pecados que foram cometidos não ficarão impunes. Essa afirmação reforça que Deus não ignora a injustiça e a maldade. Embora pareça que muitas coisas erradas passam despercebidas, chegará um momento em que tudo será revelado e cada um receberá conforme suas obras. Este capítulo nos ensina verdades fundamentais para a nossa fé. Primeiro, aprendemos que as aflições podem nos levar a buscar a Deus com mais intensidade. Muitas vezes, é nos momentos mais difíceis que experimentamos um relacionamento mais profundo com o Senhor. Também vemos que sem Deus, nossos esforços são inúteis. Assim como o povo esperava um grande livramento, mas sentiu que deu a luz ao vento, nós também precisamos reconhecer que somente o Senhor pode trazer transformação real. Além disso, encontramos aqui uma das maiores promessas das Escrituras, a ressurreição dos justos. Essa é a base da nossa esperança cristã. Sabemos que a morte não é o fim, mas apenas a transição para a vida eterna com Deus. Outro ensinamento importante é que Deus protege seu povo em tempos de juízo. Assim como ele instruiu o povo a se esconder até que a indignação passasse, sabemos que aqueles que estão em Cristo estão seguros, independentemente das circunstâncias. Por fim, aprendemos que Deus trará justiça sobre toda a terra. Nenhum pecado ficará impune e todas as coisas serão reveladas no tempo certo. Isso nos dá segurança de que o mal não prevalecerá para sempre. Essa mensagem nos desafia a refletir. Estamos confiando em Deus em meio às dificuldades? Temos certeza da ressurreição e da vida eterna? Ou estamos vivendo apenas para esta vida? Estamos buscando refúgio no Senhor e nos preparando para o dia da sua justiça? Agora, convido você a fazer uma breve oração comigo, entregando nossa vida ao Senhor e pedindo que Ele nos ensine a confiar nele acima de todas as coisas. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua palavra que nos dá esperança e segurança. Reconhecemos que só no Senhor encontramos refúgio verdadeiro e que a promessa da ressurreição nos dá forças para perseverar em meio às dificuldades. Nos ajude a rejeitar a divisão e buscar a união, confiando em Tua justiça e em Teu tempo. Nos ensina a confiar que o Senhor está preparando um futuro glorioso para aqueles que pertencem a Ti. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 26 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 27. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus.
cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Ao compartilhar este estudo, você se torna um instrumento nas mãos de Deus, levando esperança, consolo e renovação espiritual a corações necessitados. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.